Em 1446, lá na Coreia, a rainha Soryong morreu. Calma aí que você vai já entender. Em 1447, o rei famoso Sejong ordenou que o príncipe Suyang criasse um material repleto das histórias de Buda, em forma de tributo à rainha que morreu. Esse material é chamado Sokpo Sanjol. Nesse material, a gente pode encontrar a mistura de escrita coreana com reflexos do que eles tinham do chinês. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque nós tivemos uma dúvida no projeto sobre o verbo sadá. Sadá significa ser ou estar. Barato é um verbo descritivo. E o que é que isso tem a ver com a história do rei, da rainha que morreu, do príncipe Suyang e do Sokpo Sanjol? Eu vou te explicar agora, olha só. Toda a palavra tem sua origem, não é? Nenhuma palavra apareceu do nada. Tudo que a gente fala começou em algum momento. Lá na época da escola, língua portuguesa, nossos professores costumavam nos dizer: olha, a palavra amor vem do latim, a palavra Deus vem do latim, a palavra paz vem do latim. Ou seja, as palavras têm uma origem, elas vêm de algum lugar, em algum momento na história, essa palavra foi inicialmente usada. E o nosso verbo sadá também se inclui nessa regra. Toda a língua, toda a palavra tem sua história. Vamos falar da história do sadá? Bom, a primeira vez que se encontrou a escrita do verbo sadá foi no Sokpo Sanjol. Por isso que é interessante a gente falar sobre ele. O livro que contava as histórias de Buda, que foi criado para homenagear, para prestar tributo à rainha Soryong, que morreu em 1446. Mas vamos para o significado do sadá. Primeiro significado, valer a pena. Era assim que significava sadá no Sokpo Sanjol em 1447, valer a pena, que posteriormente se definiu como ser ou estar, barato, nosso verbo descritivo. Primeiro significado, primeira etimologia. Em outro trecho do Sokpo Sanjol, nós podemos encontrar um outro significado do sadá. Sadá também foi encontrado significando embrulhar, empacotar, proteger com algo, fechar com algo. É por isso que surgiu essa dúvida. Uma das participantes do projeto me procurou com essa dúvida porque tem essa tradução no dicionário, além da nossa tradução que estamos usando no material como verbo ser ou estar barato. Tem também esse verbo significando empacotar, embrulhar. Mas por que isso acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui um pedacinho do Sokpo Sanjol. O que é isso mesmo? O livro material que conta as histórias de Buda, preparado pelo príncipe Suyang, a pedido do rei Sejong, para homenagear, para prestar tributo à rainha que morreu, Soyeon, em 1446. Vamos conferir um pedacinho desse material e vejam que não tem só a escrita coreana. Nessa época, o coreano era super marcado por mistura de caracteres chineses. Eles estavam se adaptando para chegar ao coreano moderno. Uma coisa. No período do coreano médio, quando a língua ainda estava se desenvolvendo para chegar ao que é hoje, eles costumavam escrever um pouco de adaptação da escrita chinesa e o que seria o novo coreano. Então não era nada muito claro. E aí, no começo desse período da história da literatura coreana, em que o coreano médio era a fase, as pessoas costumavam escrever adaptando os caracteres chineses, ou seja, não era escrito de maneira correta, padrão. Era uma mudança ajustando para aquela época, para aquele momento, tentando criar uma personalidade própria que levou ao coreano que nós temos hoje, o Hangul, o alfabeto que é nativo coreano. Então é difícil para os estudiosos da língua, no início desse período coreano médio, entender muito bem o que cada palavrinha significava. Porém, com todos os estudos que fizeram, chegaram à conclusão de que o sadá pode significar duas coisas lá no Sokpo Sanjol. Uma, ser ou estar barato, valer a pena inicialmente, que é o nosso verbo, e a outra é embrulhar, empacotar. Mas tem mais, hein? Vamos ver um outro significado. Antes disso, dá uma olhadinha no Sokpo Sanjol aqui embaixo. Olha só a mistura dos caracteres e adaptações com o chinês e o novo coreano. Continuando, porque sadá ainda pode ter outros significados. Cerca de 20 anos depois ali da produção do Sokpo Sanjol, o rei Sejong ordenou a produção de um material relacionado à cura de doenças para auxiliar na medicina coreana. E esse material se chamava Guggepan One. Nele havia também o verbo sadá. Lembrando que esse material também faz parte do início do coreano médio, aquela época em que caracteres chineses eram adaptados na tentativa de formar o coreano atual, o coreano moderno. E aí se misturava com os caracteres novos que estavam sendo criados. Então, os estudiosos que começaram a entender, a pesquisar a etimologia, ou seja, a história de onde veio essa palavrinha, a origem dessa palavrinha, tiveram um certo trabalhinho aí, hein? Porque nesse material, no Guggepan One, que era um material
que tratava sobre cura de doenças, sugerindo alguns métodos para os médicos da época, nós tínhamos sadá, significando, pelo contexto ali que o estudioso conseguiu extrair e trazer para a gente, como excretar, colocar para fora algo do nosso organismo, seja o popô, seja o pipi, seja o sêmen, seja qualquer coisa que o nosso corpo consiga excretar para fora, era utilizado o termo sadá. Foi assim que se encontrou nesse material. Olha que evolução de uma palavra. Desde 1447, no Sokpo Sanjol, agora nós temos 20 e poucos anos depois ali, em outro material que não tem nada a ver com o Buda, aqui já sobre cura de doenças, nós temos o significado de excretar. Legal, né? Vamos ver mais um, mas antes, dá uma olhadinha também aqui no Google Panoné para ver como era essa mistura de caracteres chineses se adaptando para formar esse novo coreano. Vocês vão ver que tem caracteres aqui que em chinês não se escreve daquela forma, não existe daquela forma. Então começou-se a mudar um pouquinho o formato desses caracteres até se chegar ao coreano atual. Não dá para entender tão facilmente, é necessário uma pesquisa profunda e foi isso que os estudiosos fizeram para tentar entender que palavrinhas estavam escritas ali, chegando à conclusão do uso do sadá para essas situações. Já vimos lá no caso do Sokpo Sanjol que ele poderia significar duas coisas. Uma, valer a pena, que nós conhecemos como o verbo descritivo ser ou estar barato. A outra, como embrulhar ou empacotar. Lá também no Sokpo Sanjol, que é aquele livro que fala sobre a história do Buda. Já agora, no terceiro significado, nós vimos o uso como excretar, tirar do corpo, sair do nosso corpo, como o popô, o pipi, o sêmen, etc. Nesse caso, foi encontrado em outro material, que é o Google Panoné, que é aquele material utilizado para trazer métodos para os médicos da época, para as pessoas que trabalhavam com doentes, para providenciar a cura dessas pessoas. Excretar. Muito louco, não é? Tem mais um, vamos lá? E o último significado que vamos trazer para sadá. Bom, no final do período do coreano médio, que é aquele em que se adaptava ao chinês para tentar chegar a uma língua nativa coreana, nós tivemos a invasão japonesa. 1592, o Japão invadiu a Coreia. Isso marca também uma fase ali já no início do coreano moderno. Como assim? Aquilo que era característica da língua chinesa e que afetava o coreano que estava se formando, acabou ficando de lado. Inclusive tem pessoas que dizem que o som do ts, ts, que é muito usado no chinês, no coreano nessa época passou a não ser mais utilizado. A influência do chinês no coreano começa a perder um pouquinho de força. Outro ponto também é que se marcavam os tons do coreano. Sabia que o coreano tinha tom? Pois é, a influência do chinês marcava-se com sinais diacríticos, que são símbolos como o nosso, acento agudo, circunflexo, marquinhas que vão indicar o tom. Perdeu-se essa característica porque os japoneses chegaram, invadiram a Coreia e impediram de publicar livros nesse período. Imagina todo mundo evoluindo, se comunicando, perdendo a influência do chinês, aceitando algumas influências japonesas, que é uma língua que não tem tons, e aí, nesse período, não se produziu nada. Só depois de cerca de 15 anos é que se voltou a produzir livros, material literário na Coreia. E imagina esse compilado de avanço na linguagem para ser colocado em prática. Então, nesse período aí já do coreano moderno, nós temos a criação de um material que foi dedicado ao parto, a mamães que iam ter bebês. Servia para trazer orientações quanto aos sintomas da gravidez, maneiras de como fazer sua criança nascer viva e saudável, maneiras de se cuidar depois de dar à luz. Esse material se chamava Onete Sanjibyo. Onete Sanjibyo era esse tipo de material para ajudar as mamães e quem cuidava delas, tanto na hora do parto, quanto antes, no preparatório, quanto depois. Nesse material nós tínhamos sadá. E você sabe qual era o significado? Ser rápido. Nossa, mas rápido eu conheço como 빠르다. Hoje em dia, mas na época era sadá. Em 1600 e alguma coisa por ali. Então, espero termos esclarecido a dúvida da Solange, lá do Projeto Zicoria, e de quem já estuda coreano e também não tinha como confirmar isso aí. Trouxemos aqui 4 significados de sadá, 2 do Sokpo Sanjol, aquele livro sobre o Buda, 1 do Onete Sanjibyo, que é aquele para as mamães, e trouxemos também um do Google Panoné, que é aquele que fala sobre cura, que tenta ajudar os doentes, um compilado de informações para os médicos da época. Vejam que temos significados diversos a depender da época. A palavra sadá, em cada momento, teve significados diversos em cada situação. É claro que existem por aí outros significados para ela. Para o nosso material, para a nossa atividade que estamos estudando verbos, a nossa preocupação é o primeiro caso. Quando lá no Sokpo Sanjol, ele significava ser ou estar barato, valer a pena. Então, usem essa dica para responder a atividade. Sadá, ser ou estar barato, verbo descritivo, tá bem? Não descartando os demais, já que a palavra tem sua história. Mas a nossa preocupação é usar o verbo corretamente. Conjuguem lá, hein? Até a